E aí, galera, tudo bem com você? Espero que você esteja super bem, porque essa é a nossa aula. A professora Tabita aqui com você, né? Claro, sempre ligadinha, sempre focada com você, juntinho. Galera, olha só, essa é a nossa aula 36. Você sabe qual é, né? É a nossa aula de revisão, tá bom? Geral, onde a gente vai dar um apanhado nos principais pontos trabalhados nessa unidade 2. Unidade 2. Vamos lá? Segura na cadeira que vai dar tudo certo, tudo bem? Não perde o olho, não pisca não. Vamos lá comigo? Joga lá. Aula 36.1, revisão geral da unidade 2. Pensamento evolutivo, teorias de Lamarck, de Darwin, perdão, a importância dos fósseis, acontece, né, gente, ao vivo? Evidências evolutivas, mecanismos da especiação, tudo bem? Então, esses são os focos da aula de revisão da unidade 2. Vamos lá, então? Aula 19.1, pensamento evolutivo. A gente falou sobre evolução biológica, teoria sintética da evolução. Que é isso, hein, prof? Já estou me esquecendo de tudo. Então, olha lá, foco no quadro. A evolução biológica corresponde ao processo de modificação. Tá vendo aí bem grandão? Pois é. Modificação e adaptação das espécies ao longo do tempo. Espécies ao longo do tempo. A ideia principal da evolução biológica é o quê, prof? Diz pra mim. Todos os seres vivos compartilham de um mesmo ancestral. Então, a gente vai lembrar vocês que existe, né? Vocês lembram lá do fixismo? Rapidinho aqui, rapidinho comigo. Lembram lá do fixismo? A gente tem aquela compreensão de que as espécies, elas imutáveis, elas não são fixas ali, né? Por isso o nome do grupo das pessoas que concordavam com isso, dos fixistas. No processo evolutivo, você tem modificações que vão permitir esses organismos se adaptarem a todos os ambientes disponíveis para eles estarem aí. Tudo bem? E, segundo a evolução, há um grupo ancestral, e esse grupo ancestral vai permitir que os grupos de seres vivos comecem a se, através dessas modificações, lembra dos eventos anagênicos, cladogenéticos? Ok. Então, esses eventos vão permitindo que haja uma diferenciação, uma convergência ou uma divergência para que esses grupos estejam ocupando diferentes, distintos ambientes. Deu-se, então, o processo evolutivo. Mas joga lá no quadro, olha lá. Então, você tem aí a principal teoria, que é a teoria sintética da evolução, ou também chamada de quê, prof? Neodarwinismo. Mas por que ela é chamada de neodarwinismo? Porque ela une os conceitos trazidos por Charles Darwin de seleção natural e o que ele na época não conhecia, que eram os fatores genéticos. Tudo bem? Então, os processos de mutações que a gente sabe hoje que originam essas diferenças, ele não tinha essa ideia. Ok? Então, a teoria sintética ou neodarwinismo, você tem que relembrar isso aí, tem que focar aí no estudo. Tudo bem? Na aula 20, as teorias de Lamarck, nós falamos sobre a lei do uso e desuso, ou seja, quanto mais eu usar um determinado órgão, ou se eu deixar de usar esse determinado órgão ou membro, ele vai acabar atrofiando ou tendo uma hipertrofia, um superdesenvolvimento. Lei da transmissão das características ou dos caracteres adquiridos, que é aquilo que esse organismo, quando ele já no seu desenvolvimento adquiriu, ele pode passar. Isso segundo Lamarck. E aí, obviamente, tem as críticas a essa compreensão, né? Então, as críticas, justamente, ele falou que tá aqui, ó, o tópicozinho, lei do uso, desuso, usou muito, vai favorecer. Usou pouco, esse membro vai atrofiar. Aí, esse órgão, esse membro modificado, ao longo do processo de desenvolvimento desse organismo, vai ser transmitido, né? Essa característica vai ser transmitido para os descendentes. A situação problemática está justamente nisso, né? Como é que vai passar algo que foi adquirido durante o processo de desenvolvimento desse organismo?
não está relacionado diretamente com a genética. Então, aquilo que está relacionado com genes, sim, são herdados. Vamos lá? A gente tem um quadrozinho aqui mostrando essa explicação lamarckista sobre o desenvolvimento do processo do pescoço dessa girafinha que tinham para ele, eram todas iguaizinhas, tinham um pescocinho curtinho e devido às suas necessidades alimentares, eles acabaram erguendo, forçando esse membro e tiveram seu pescoço alongado e essa característica foi passar para os seus descendentes. Tudo bem? As teorias de Darwin falam aí da seleção natural e aí a gente tem o neodarwinismo, que é aquela junção da seleção com a genética. Então você tem, anterior a isso, tanto a Darwin quanto a Lamarck, você tinha a ideia fixista. Tudo bem? E aí surge Darwin, Lamarck, depois, posteriormente, Darwin, e aí a compreensão e o entendimento de que os fatores genéticos vão influenciar e as características que sejam favoráveis à sobrevivência e ao desenvolvimento, né, a reprodução desses organismos vão ser selecionadas. E aí isso Charles Darwin chamou de seleção natural. Darwin percebeu que essas características favoráveis ao ambiente tornam-se mais comuns em gerações sucessivas de uma população de organismos que se reproduzem ao mesmo tempo em que as características desfavoráveis hereditárias tornam-se menos comuns. Aí a gente lembra aquele exemplo lá das borboletinhas de cores diferentes, lembram? Sofrem mais predação as que eram mais visíveis, e aí, ao longo do tempo, elas vão desaparecendo. É isso aqui que ele está falando nesse tópico. E aí a gente tem a imagem, né, do contraste de ideias aqui relacionadas ao processo evolutivo trazido por Lamarck e trazido por Darwin, tá bom? Darwin falava que existiam essas diferenças, ó. Então, as espécies que já tinham o pescoço longo foram selecionadas porque essa é uma característica que permitia um bom processo adaptativo desses organismos, certo? Tudo bem? E aqui não, elas foram sofrendo modificações para começar a ter esse pescoço longo, que é a ideia trazida por Lamarck. Vamos seguindo. Aula 23. A gente falou sobre a importância dos fósseis. E aí a gente viu sobre a fossilização e os fósseis no Brasil. Os processos de fossilização, gente, o que é um fóssil? É um registro. Então, ele entra também como uma evidência. Lembram das evidências evolutivas? Os fósseis são evidências evolutivas, tá? Porque animais pré-históricos, animais de milhões de anos atrás, a gente só sabe da existência desses organismos e de alguns vegetais justamente porque a gente tem esses registros fossilizados. É um dente, pode ser um ovo, pode ser uma pena, pode ser uma pegada, tá? Fezes, pode ser o organismo inteiro, porque dependendo do processo de fossilização, você pode ter esse organismo preso no âmbar. Lembram? Ok. Então, a gente viu também que no Brasil, em diversos lugares, no sul do nosso país, a gente vai encontrar vários registros desses processos, da presença desses organismos pré-históricos. E um dos marcantes aqui que a gente trouxe para vocês foi aquela paleotoca, né, das nossas preguiças gigantes aqui no estado de Rondônia. Tudo bem? E aí a gente falou sobre os processos de fossilização, onde você tinha a modelagem, onde você tinha o processo de mineralização, tá? Eu não lembro se a gente colocou alguma imagem aqui para você. Aqui. Então aqui é o conceito, né, do processo ou da palavra fóssil, que é ser desenterrado, e algumas ilustrações aqui, tá? A gente percebe visivelmente a presença de um peixe e de um réptil, certo? Isso aqui, gente, é um registro muito bom. Só que a gente sempre vai encontrar esse tipo de fósseis? Não, né, galera? Não. Às vezes a gente vai encontrar um ossinho de uma pata, ou umas camas, um escudo dérmico. E aí a gente vai ter que analisar e comparar com outros materiais que também contam essa história. E aí a gente vai juntar os quebra-cabeças e chegar ao veredito. Se trata da existência de um réptil. Ah, não, era um organismo aquático, mas se não se tratava de um réptil aquático, e sim um peixe. E assim a gente vai construindo esse entendimento. Na aula 24.1,
Nós falamos sobre as evidências evolutivas. Não se esqueça que os cortes são um. Mas a homologia e a analogia e os órgãos vestigiais são estruturas que vão marcar esses processos evolutivos. Cada um dentro do seu conceito. Então, na homologia, o que você tem? Órgãos, preste atenção, órgãos que têm a mesma origem embrionária, tá bom? Esses órgãos podem ter função semelhante ou diferentes. Não se trata de espécies aparentadas, próximas, mas eles têm um ancestral comum. Tudo bem? Ok. Então, professora, como é que a gente identifica? A gente tem que estudar a anatomia interna desses organismos, né? E aí aqui a gente tem, ó, a patinha, né, a nadadeira de um golfinho, a asinha de um morcego e o nosso braço. E aí a gente tem a presença de ossos, onde a gente vai comparando e a gente encontra aí as falanges, os carpos, os metacarpos, o rádio, a una e o húmero, tá bom? Então todos esses ossos estão também presentes na patinha lá, né, na nadadeira do golfinho e na asinha do morcego. Então são órgãos homólogos, fruto do processo que a gente chama de irradiação ou divergência adaptativa, tá? Vou colocar aqui, ó, divergência adaptativa. E aí a gente tem os órgãos análogos, que são frutos de quê, professora? Da convergência adaptativa. Ok? Onde esses organismos também não aparentados se tornaram, têm os seus membros, né, ou estruturas semelhantes, com função, presta atenção, função, estrutura semelhante. Por quê, professora? Porque eles vão desempenhar, eles estão em um mesmo ambiente, ou as características onde esses organismos se desenvolveram, há uma similaridade muito grande ecologicamente, tá? Análise físico-química do ambiente é muito semelhante, fazendo com que as suas estruturas tivessem a mesma função. Eles não têm, ó, a gente vê aqui duas asinhas, a gente sabe que a função vai para o voo, mas quando a gente vai olhar a anatomia, a gente não tem nada a ver, certo? Então a função é semelhante. Aqui você pode ter a mesma função ou não, mas a origem é igual. Aqui a origem embrionária não precisa ser a mesma, eles não precisam ser idênticos, tudo bem? E os órgãos vestigiais, que são aqueles órgãos que, em algum momento do processo evolutivo de um determinado organismo, tinha alguma serventia, alguma função, e acabou perdendo esse processo de funcionalidade nos organismos hoje presentes. E aí a gente chama de órgãos vestigiais, e aí um dos mais conhecidos que nós conhecemos é o apêndice vermiforme, presente nos humanos, né? E também nos coelhos e outros organismos, que é aquela partezinha onde você vai ter toda essa parte aqui que a gente chama de seco, que é a união do intestino delgado com o intestino grosso. Tudo bem? Aí ele tá aqui, ó. Esse aqui que é o apêndice, tá bom? Belezinha? Vamos seguindo? E aí a gente tem os mecanismos de especiação, que são chamados de processos anagenéticos e cladogenéticos, ou anagênese e cladogênese, como você queira falar. Tudo bem? Olha lá. E aí, aqui é muito legal, né? Porque a gente não pode esquecer isso. Então, professora, nós temos dois mecanismos de especiação. Anagênese e cladogênese. Perfeito. Como é que eu identifico esses processos? Preste atenção que, quando a gente fala de anagênese, há uma continuidade, há uma linha, vamos dizer assim. É contínuo, progressivo, contínuo, vai acontecendo ao longo do tempo, tá certo? Então, são modificações para o surgimento de uma nova espécie. Quando a gente fala de evento cladogenético ou cladogênese, a gente tem uma ruptura. Como é que eu identifico essa ruptura, prof? É justamente aqui, ó.
onde você tem um desvio, um foi para um lado, outro foi para o outro. Aí a gente tem o evento cladogenético. Normalmente está relacionado ao isolamento geográfico, mas a gente viu vários outros fatores, mas o principal é o isolamento geográfico, tá? E aí a gente vai lembrar que tem aqueles processos onde você vai ter a alopatria, lembram? E a simpatria, onde os organismos vão estar em lugares diferentes e aí outros que vão ficar no mesmo lugar, mas vão ter esses processos acontecendo de diferenciação. Ok? E aí a gente tem, anota aí, tá? O evento cladogenético, fruto do processo de irradiação adaptativa, originando, obviamente, órgãos homólogos. E na anagênese, você tem a convergência adaptativa, produzindo, então, os órgãos análogos. Tudo bem? Então, não, a gente vai somando todo, fazendo esse jogo todo para formar todo esse conceito e não esquecermos mais. Olha lá, a anagênese ocorre quando uma espécie origina outra ao longo do tempo e a cladogênese corresponde a um processo evolutivo que vai gerar ramificações nas linhagens ao longo de sua história evolutiva e implica obrigatoriamente em especiação biológica. Lembre o seguinte, tá? Quando a gente fala de evento cladogenético, a ruptura, e aí uma das formas é o isolamento geográfico, inicialmente nessa ruptura, nessa separação de uma população original formando duas populações A e B, há inicialmente apenas o processo de formação de novas raças. Quando você tem a questão de isolamento reprodutivo, quando ocorre o isolamento reprodutivo, aí sim você tem o processo de especiação, o surgimento de uma nova espécie. Tudo bem? Vamos seguindo, é isso aí. Galera, olha aqui pra mim. Tchum, tchum, tchum. É isso aí. É muita informação? Mais ou menos, né? Porque a gente ainda vai ver um monte de coisa, tá bom? Bem legal dentro da biologia, porque biologia é top, 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 top. Dentro da Eu espero passar essa energia para você, né? Porque eu amo de paixão. Mas olha só. Então, quando você for fazer a sua prova, o seu foco, tá? O foco que você tem que ter. Professora, aqui durante a revisão, a senhora trouxe algumas informações, né? É só isso aqui que vai cair? Não, pode ter algumas outras que a gente vai trazendo ali. Você pode voltar lá nas aulas também para reforçar, porque a gente tem aqui um tempo curto para poder rever todas essas informações da unidade 2, que foi muita coisa, não é? Mas é sempre muito bom a gente ter essa oportunidade dessa troca para rever todos esses tópicos, esses conceitos importantes aqui, tá bom? Olha, galera, a Prof. Tabita, professor Silvinho, que não está aqui hoje, mas nós desejamos para você uma excelente, uma maravilhosa avaliação, tá bom? Contem com a gente sempre, qualquer coisinha a gente está por aqui. Tá bom? Eu te aguardo, então, para alguns alunos vão nos ver ainda na recuperação, tá bom? Mas eu espero que vocês saiam muito, muito, muito bem, que não precisa da recuperação, mas se estiver precisando, estamos aqui também. Beijo no coração. Tchau, tchau!